Olá, está no ar o Rádio MP Entrevista. Hoje a gente vai falar de um projeto muito bacana. O programa Moradores é uma parceria do MPMG com a Secretaria de Educação do Estado para resgatar histórias e memórias das instituições de ensino. Nós vamos conversar com duas pessoas envolvidas nesse projeto. A promotora de justiça da comarca de Juiz de Fora, Samira Ribeiro, e o jornalista Gustavo Nolasco, da Nitro Histórias Visuais, um dos idealizadores do projeto. Olá, promotora Samira, olá, Gustavo, sejam muito bem-vindos ao Rádio MP Entrevista. Vamos começar explicando o projeto Moradores. Como surgiu, de onde que veio essa ideia? Ele surge de um outro projeto chamado Moradores, a Humanidade do Patrimônio, onde a gente é um grupo de profissionais ligados à comunicação, ligados a registro de memória, à preservação de patrimônio. A gente percorre cidades, territórios, onde a gente provoca as pessoas a contarem a sua história e, de certa forma, conectar a sua história com o território, né? Então, ao as pessoas começarem a contar a sua história e perceberem que tem orgulho da sua própria história e que, para ela se manter viva, alguns lugares de referência, alguns lugares de memória precisam estar preservados, como a sua cidade, o seu bairro, a sua rua, a sua escola, ela automaticamente na pessoa a gente gera um sentimento dela de querer preservar e cuidar daquele patrimônio. Aquele velho ditado, a gente só cuida do que a gente ama, né? Então é um pouco isso, a gente quer levar essa mensagem, provocar nas pessoas o contar história, contar a sua história, perceber que o território faz parte daquela história e automaticamente gerar ali mais um cidadão preocupado em preservar o território, os patrimônios de Minas Gerais. E o projeto Moradores da Educação surge de uma demanda do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através do CAUEDUC. Eles identificam as escolas como esses territórios onde se precisava buscar um sentimento de pertencimento, de orgulho, de querer preservar. E daí, de uma demanda do Ministério Público, em parceria com a Secretaria, que foi o Ministério Público, buscou uma parceria com a Secretaria de Estado de Educação, surge esse braço do projeto Moradores da Educação, onde a gente estamos percorrendo escolas de Minas Gerais, fazendo o mesmo processo, pedindo que essa comunidade escolar ela conte a sua história, ela perceba que a escola faz parte de uma parte bonita da sua própria história e automaticamente a gente gera uma grande contingente de guardiões desse patrimônio que são as escolas públicas, principalmente de Minas Gerais. Vocês podiam contar como é que essas histórias são contadas, né? Como é que elas são narradas, de que forma? O processo é bem simples. Nós somos um grupo, né, formado por jornalistas, profissionais do audiovisual, da fotografia, da memória, da produção cultural. Então a gente vem com uma tenda branca, uma tenda mesmo fotográfica, né, que forma uma caixa onde as pessoas, a gente vem para o pátio da escola. Primeiro, a gente vem junto com os alunos e com os professores, né, a gente cria um grupo que vai fazer esse trabalho junto com a gente. Essa tenda é colocada no pátio da escola e ali as pessoas dessa comunidade, né, alunos, professores, servidores, ex-alunos, ex-professores, pais de alunos, vizinhos dessa escola, essas pessoas vão até essa tenda e ali elas vão contando a sua história e a gente vai documentando isso em fotografia e audiovisual e também vai virar uma literatura logo em seguida. Então, desse contingente de que a gente provoca as pessoas a irem até a escola, contarem a sua relação com aquele território, a gente vai ter o produto e depois a matéria-prima para os produtos finais desse projeto, que é uma devolutiva para essa comunidade. E aí é uma grande noite de celebração promovida pelo Ministério Público, em parceria com a Secretaria de Estado, por nós, do projeto Moradores e a CIRF, que é a gestora do projeto, onde a gente devolve para essas pessoas e para essa comunidade produtos culturais que são baseados no que elas mesmas nos contaram, que vão ser umas exposições de retratos em formato gigante, que a gente ocupa praças próximas às escolas ou o próprio pátio da escola. A gente faz um filme documentário, também exibido como uma noite de projeção de cinema, onde se conta a história da escola, mas através das histórias que aquelas pessoas nos contaram. E aí vem uma série de outras coisas, como varal fotográfico, distribuição de catálogo com essa história. De certa forma, é uma sementinha que a gente vai plantando
para que a própria comunidade escolar, a própria cidade ao entorno dessa escola, ela olhe para a escola e tenha orgulho daquele lugar, perceba que ali é uma história muito bonita e significativa para muita gente, e a gente vai gerando com isso uma vontade, um sentimento de pertencimento e uma vontade de querer preservar esse lugar. Eu queria fazer um complemento, porque o Gustavo falou como se fosse uma coisa muito simples, mas a impressão que eu tenho é que na realidade não é tão simples assim. Eu acho algo extremamente complexo o trabalho que eles estão fazendo. Primeiro, porque você sabe que as escolas hoje são um desafio para a gente que trabalha na área da educação. Eu sou promotora de justiça e eu trabalho com a área do direito, não sou educadora. Mas os educadores que eu vejo aqui na promotoria, nos trabalhos que a gente vem desenvolvendo dentro do Ministério Público, os educadores hoje têm um desafio muito grande. Primeiro, para manter os alunos em sala de aula prestando atenção no conteúdo que é ministrado. Hoje, infelizmente, há um desinteresse muito grande pelas escolas por diversos fatores. Você tem a internet, né, aparelhos celulares, conteúdos mil que chegam na casa dos alunos. Muitos alunos hoje, aqui em Juiz de Fora, a gente tem uma vivência muito triste, porque a gente está tendo o crime organizado de uma forma muito presente dentro da cidade. Então, eu, como promotora da infância, eu não trabalho no ato infracional, mas eu tenho visto muita evasão escolar de muito menino envolvido com tráfico de drogas. Então, quando eu vejo o pessoal do projeto Moradores Educação, né, a gente vê o trabalho que o Gustavo faz com todo o pessoal dele. A gente vê que o trabalho é um trabalho hercúleo e um trabalho de muita inspiração e admiração da gente que é de fora. Por quê? Porque eles conseguem mostrar para esses meninos, porque eles trabalham os alunos em sala de aula. Eles pegam um grupo de alunos e mostram para eles primeiro o que é o projeto. Nisso eles mostram o que é uma exposição, o que é cultura. Muitos desses meninos nunca foram uma exposição. A família, às vezes, é mais desfavorecida financeiramente, eles não têm, às vezes, o hábito, não gostam. Aqui em Juiz de Fora nós temos vários museus, mas nem sempre esses meninos frequentam os museus. Às vezes vão numa atividade, né, escolar, mas não porque a própria família leva. Então, o trabalho que eles fazem primeiro é de fomentar neles a cultura, mostrar o que é realmente uma exposição, o que é arte. Depois, eles mostram para os meninos o sentimento de pertencialidade que eles têm que ter. Então, esse projeto, além de desenvolver a questão da cultura, né, da educação do menino, ele consegue trazer o aluno atual que está presente na escola para ter um sentimento de que aquela escola pertence a ele e de como ele pode se apegar mais ao colégio para ele ter boas memórias e memórias afetivas para quando ele já tiver adulto. E esse projeto, através desses meninos, ele consegue resgatar em toda a comunidade escolar. Aí você pode colocar antigos funcionários, antigos professores, vizinhos, ex-alunos, o orgulho de ter pertencido àquele colégio. E no meu caso aqui, que sou promotora da infância, eu vejo esse projeto como um grande aliado que a gente tem para os casos que a gente enfrenta hoje em relação à escola. O bullying, a evasão escolar, o crime que está ali tão convidativo muitas das vezes para os alunos. Que pé que tá? Quantas escolas já foram visitadas? Em quais locais? Esse projeto ele foi aprovado via plataforma Semente, e ele está nessa primeira fase, que é o ano de 2024, 2025 e 2026. Ele passará por 8 escolas durante esse período, final de 2024 a 2026. Foi feita a primeira etapa no final de 2024 na Escola Professor Moraes, em Belo Horizonte. Essa foi a primeira etapa que aconteceu. Nesse primeiro semestre de 2025, o projeto passa por Juiz de Fora, Poços de Caldas e Uberaba. No segundo semestre, ele passa por Governador Valadares, Teófilo Otoni. E 2026, encerrando a primeira fase do projeto, passando por Januária e São João das Missões. A gente fala primeira fase porque, assim como a promotora falou, e eu acho com total propriedade, né? O projeto ele não é só um projeto que chega, faz um evento, fecha a sua lona e vai embora, né? O objetivo é quase como uma política pública. Nosso objetivo é que isso seja quase transformado numa política pública, né? Então, a gente quer que essas 8 primeiras escolas que estão acontecendo, isso seja só uma primeira fase para que essa semente possa se germinar e lá na frente isso virar uma política pública e toda a escola a gente tem um trabalho que não seja moradores de educação, né? Porque a própria escola, né, a gente também dá essa liberdade para os professores conhecerem a nossa metodologia e beber nessa fonte para aplicar em outros projetos que têm o mesmo objetivo
que eles desenvolvem dentro da escola, né? Porque existem professores incríveis, com projetos incríveis, a gente simplesmente pode ajudá-los que eles toquem outros projetos em outras escolas, né? Promotor Gustavo, como é que vai ser em Juiz de Fora? Em Juiz de Fora, a gente está essa semana, a gente está na semana que é a de fazer a oficina com os alunos e a coleta dos depoimentos. Fez uma grande campanha para tentar descobrir os alunos. Então, assim, a gente está montando a tenda aqui na escola e vamos coletar os depoimentos. Depois a gente volta para editar esse material e no dia 13 de maio a gente volta a Juiz de Fora para essa grande noite de celebração, que é devolver isso tudo, onde a gente vai fazer a abertura da exposição, a gente vai ter a exibição do filme documentário e outros produtos que vão ficando. A gente sempre nos colocamos como coautores do projeto dentro da escola. Hoje nós estamos com uma turma de 20 alunos que estão fazendo a oficina e essa exposição, esse filme, será um filme assinado por 20 alunos junto com a gente. Eles são coautores, eles não só vão conhecer como se faz um produto cultural ou ter acesso a uma exposição, a um filme, eles são coautores de uma produção cultural. Promotora, é importante chamar as pessoas para participar? Ainda dá tempo? A gente chamar essas pessoas? Ainda dá tempo, porque ele está falando que está com a tenda lá para a comunidade chegar e contar as histórias. Claro que ainda dá tempo. E é muito interessante quando as pessoas vão e participam, né, Gustavo? Exato, porque é a partir daí que elas vão contando as memórias, vão evocando as lembranças que elas têm. E eu acho assim, que é uma memória afetiva mesmo que o projeto traz para quem participa. Como vocês disseram que ainda dá tempo, os alunos, ex-alunos, ex-professores, ex-funcionários que quiserem, né, participar, que podem ouvir o que é essa conversa nossa, o que essas pessoas devem fazer? Até a sexta-feira, nós estaremos com a tenda aberta na escola Sebastião Patrus, no bairro Santa Terezinha, das 9 às 5 horas da tarde. Então, qualquer pessoa, os portões da escola estarão abertos, então qualquer pessoa, ex-aluno, ex-professor, ex-funcionário, vizinho da escola, pai de aluno, admirador da escola, qualquer pessoa pode chegar, se apresentar e contar a sua história, que a gente estará lá com câmeras e ouvidos abertos para a gente poder documentar essas histórias. E onde vai ser a próxima? Depois de Juiz de Fora, a gente já segue estrada e nós vamos para Poços de Caldas. Já no mês que vem, a gente já passa por Poços de Caldas, no processo de documentação de histórias, depois Uberaba, e depois a gente vem fazendo o caminho devolutivo, que vem com a exposição no dia 13 de maio, aqui em Juiz de Fora, e depois nas outras duas cidades, que é Poços de Caldas e Uberaba, também voltando com a exposição. Consideração final para as pessoas participarem, quem estiver ouvindo a gente, para participar, para ir, para prestigiar, mesmo aquela pessoa que às vezes passou por uma simples festa junina da escola e tem alguma história para contar. O importante é mostrar que a escola não é algo que pertence, sabe, ao Estado, ao município ou uma entidade particular. A escola pertence a gente, ela faz parte da nossa história. Esse foi o Rádio MP Entrevista com a promotora de justiça da comarca de Juiz de Fora, Samira Ribeiro, e com o jornalista Gustavo Nolasco, da Nitro Histórias Visuais. Até a próxima. Rádio MP em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.